Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. No canal, bora se inscrever que as informações não param. Você se inscrevendo, recebe as notificações, fica tudo mais fácil nessa conexão aqui, beleza? Bom, enfim, o Corinthians anunciou o seu novo diretor executivo de futebol. Depois de tudo que aconteceu nos últimos dias, com alguns processos complicados em que o Corinthians não conseguia resolver, estourou no lado mais fraco, né? Porque o Augusto Melo percebeu que, peraí, eu preciso ter alguém que cuide disso. Porque o presidente, ele tem muitas atribuições, ele tem que cuidar de um clube gigante, ele tem muitas coisas para se preocupar. Essas questões mais minuciosas de contrato, de quem negocia com empresário, jogador, clubes, etc., você tem que ter um representante dessa pasta. E o Rubens Gomes é um diretor estatutário, que já teve uma passagem no futebol, até mal sucedida, né, em 2007, ano do rebaixamento, mas é um cara que visivelmente está tendo dificuldades. Então, a promessa de campanha do Augusto Melo era: vamos trazer um cara de mercado, um cara que conheça o mercado, mesmo que não seja um dos caras mais badalados da função, porque ele tentou o Rodrigo Caetano, que resolveu ficar no Atlético Mineiro e tem até convite agora da seleção brasileira. Diante disso, restou quem? O Alexandre Matos. Até houve um contato, uma sondagem e tudo mais, mas ele recém fechou com o Vasco da Gama. E tem um outro perfil, né? Um perfil bem mais agressivo de contratações no mercado. Haja visto o que está acontecendo aí no Vasco, né? A gente está vendo, pagou 6 milhões de euros pelo Adson, pelo João Vitor, ex-Corinthians também lá no Benfica. Enfim, no caso do Corinthians, você precisa de uma reformulação e também valorizar o Cifute, o Centro de Inteligência de Futebol. Pois bem, o Augusto Melo, o Corinthians, anunciou Fabinho Soldado. Para muitos, um desconhecido. Quem é Fabinho Soldado? Primeiro, ele sempre foi conhecido como Fabinho, jogador, campeão brasileiro pelo Santos em 2004, passou por Inter, pelo próprio Flamengo, Fluminense, outros times, teve alguma rodagem e começou a trabalhar no Flamengo na parte de scout em 2017. Então, assim, ele já estava no clube nesse ciclo maravilhoso do Flamengo, nesse ciclo vitorioso a partir de 2019. Ele era o responsável pelo scout. Depois, na verdade, ele chega trabalhando no setor de scout em 2017, vira chefe do departamento de scout. O que é o departamento de scout, né? É aquela análise de desempenho, é aquele centro de dados em que você analisa o mercado, todos os dados estatísticos de jogadores do teu elenco e de quem você possa contratar, ou seja, tudo a ver com o que o Corinthians precisa, tudo a ver com o que o Cifute trabalha. Então, nesse aspecto, as coisas conversam. O Fabinho Soldado, ele fazia parte disso no Flamengo até 2020, 2021, quando ele se torna gerente de futebol. Você tem aí o Marcos Braz altamente atuante, até pelo perfil do Marcos Braz, né? Lembra até aqueles dirigentes mais antigos, né? No estilo Eurico Miranda, né? O cara mais falastrão, aquela coisa toda. Mas o Marcos Braz, que é vereador, inclusive no Rio, é o vice de futebol. Aí você tem o diretor de futebol, Bruno Spindel. Essa dupla que, inclusive, está na Europa tentando angariar reforços para o Flamengo. E o Marcos Braz, o Spindel e o Landim, essa trinca, eles que, na verdade, fazem parte de uma diretoria que até teve Paulo Pelaipe antes. O Paulo Pelaipe é o contratante de Jorge Jesus, quando ninguém esperava, né, que o Jesus pudesse ter o sucesso que teve, e depois o Pelaipe acabou por uma divergência interna, uma questão absurda assim, de bastidores que eu acompanhei bastante. O Pelaipe foi defender premiação depois do Flamengo ter ganhado tudo para alguns funcionários, e algumas pessoas da alta cúpula ficaram bravas com digamos assim, uma premiação muito alta para funcionários do baixo escalão. Pois é, e aí o Pelaipe foi comunicado por e-mail que estava fora do Flamengo. Então, aí o Fabinho Soldado virou gerente de futebol nesse período ali, 2021, e estava ocupando esse cargo. O Flamengo hoje, na sua rede social, se despediu do Fabinho Soldado através de um pronunciamento do presidente Rodolfo Landim e, olha, com muita delicadeza, com muito carinho. O presidente Rodolfo Landim fez questão de valorizar a saída do Fabinho, que era um cara de muito bom convívio, um excelente profissional e que não tinha como segurar, era uma questão de mercado, ele recebeu uma proposta e que, ao mesmo tempo, ele fica feliz pela ascensão profissional do profissional, né, do trabalhador, do seu gerente de futebol e agora executivo de futebol do Corinthians. Eu também conversei com uma pessoa que trabalhou com o Fabinho no Flamengo.
e receber as melhores recomendações possíveis. Trata-se de um grande cara, um ótimo profissional, super dedicado e que recebeu, segundo a pessoa me passou, a chance da carreira. Porque ele não tinha ocupado ainda um cargo de tão alto escalão. E aí vejam só, Flamengo e Corinthians conversaram muito nessa janela, desde o final do ano passado para esse ano, seja por Gabigol, seja para Fausto Vera, Thiago Maia, Mateuzinho, uma loucura. E agora houve essa divergência toda a ponto do Mateuzinho voltar para o Rio de Janeiro, depois de estar uma semana, ou um pouco mais até, no CT Joaquim Grava, treinando, participando, esperando a assinatura do contrato. Mas aí você sabe, houve a divergência na opção de compra, né? O Flamengo pediu 11 milhões de euros, o Corinthians recuou, queria taxa de vitrine, aquela coisa toda, e aí eles não entraram no acordo dentro de um contrato de empréstimo. Pois bem, o Fabinho, chegando no Corinthians, e essa foi uma tacada inteligente da diretoria, buscou um cara que estava dentro do Flamengo para poder aproximar as partes e tentar resolver a situação Mateuzinho. O Corinthians não desistiu. Só que agora a proposta é de compra por 3 milhões de euros. Inicialmente, o Bragantino tinha oferecido 6 milhões de euros, que era o valor que o Corinthians queria na opção de compra ao final do contrato de empréstimo. Depois o Flamengo pediu 11, meio que inexplicavelmente. Agora, o Corinthians está convencendo, através do Fabinho Soldado, que lá estava no Flamengo, convencer os rubro-negros de 3 milhões de euros com mais 1 milhão de euros por metas fixadas, por metas a serem cumpridas na temporada. Então, totalizando 4 milhões de euros pelo jogador. Eles queriam 6. O Corinthians está oferecendo 4. Se o Flamengo aceitar essa conversa do Fabinho, diminuir a pedida, pode ser que tenha negócio. É o que o Corinthians está tentando nesse momento, através do primeiro desafio do seu já novo executivo de futebol. E só para fechar, uma informação rápida, o Gabriel Moscardo foi vendido, assinou o contrato com o PSG, mas será emprestado ao Corinthians até a metade do ano. Não se iludam, ele vai jogar muito pouco aqui, se é que vai jogar, porque ele vai passar pela cirurgia no tornozelo, no calcanhar, na verdade. Vai ficar 3 meses em recuperação e vão restar aí 2, 3 meses para que ele chegue em Paris. O time provavelmente já vai estar encaixado, já vai estar jogando sem ele, pode ser que o Mano utilize em alguns jogos, mas eu acho muito difícil, até para não correr o risco dele se lesionar, aquela coisa toda. Então ele vai compor elenco, ele tá emprestado no Corinthians, ele vai tratar da recuperação no Corinthians, mas acho que pouco vai conseguir contribuir tecnicamente até a metade do ano, quando aí sim, em agosto, ele se apresenta no Paris Saint-Germain. O bom de tudo isso é que o Corinthians já vai conseguir receber uma parcela e aí sim poder, de repente, antecipar valores interessantes, já que aqueles valores foram mantidos, né? 20 milhões de euros mais 2 milhões de euros por bônus. E falta mais uma, né? O Rodrigo Garro. Pois bem, o Corinthians pagou o Rodrigo Garro, 4 milhões de dólares, mas a situação não está resolvida, porque o Tajeres ainda está pedindo, informação do Lucas Musetti lá do UOL, está pedindo a dedução dos impostos. E aí tem uma divergência entre o valor líquido e o valor bruto. Os caras estão pedindo mais 3 milhões e meio de reais relacionados aos impostos da operação. E o Corinthians está baseado no que estava no contrato. Peraí, você estava pedindo apenas 4 de dólares, apenas 20 milhões de reais. Então, por que eu preciso pagar os impostos também? E aí o Corinthians está cogitando até ir na FIFA para resolver essa situação. O prazo era até sexta, o Corinthians já pagou, o Tajeres está trancando pedindo isso e agora emperrou demais a situação porque o Corinthians quer colocá-lo em campo no fim de semana. Vamos ver como é que se desenrola essa história. O que vocês acharam disso tudo? Comenta aqui. Até a próxima. Salve, salve, fiel torcedor. Tudo bem com vocês, meus amigos? Eita, fiel torcedor. O Timão começando aí bem o ano, não negativamente, né? Por conta da vitória aí contra o Guarani. Mas foi uma vitória muito sem sal, né? Mas o Timão, ele começa o ano aí, como já era de se esperar, que eu já havia falado pra vocês terem paciência aí com o time do Corinthians, tá? Por quê? Porque o time está em processo de reformulação, bem como a diretoria, bem como praticamente todos, não só os jogadores, mas também o próprio fisioterapeuta, né? Enfim, todos praticamente é uma reformulação geral aí dentro do Corinthians. Então, isso já é de esperar, né? Teve a derrota aí contra o Ituano ontem fora de casa por 1-0. O Corinthians mais uma vez jogou aí. Foi um jogo sem sal, né? O Yuri Alberto aí não consegue
Não consegue dominar uma bola que nem um doido jogando bola, perna de pau. Não consegue, por exemplo, fazer o básico, por exemplo, que o Ronaldo Fenômeno fazia, o que o Romário fazia, que era dominar a bola com qualidade, ir pra cima do zagueiro na tranquilidade, né? Que nem um doido, né? Ele quer sair que nem uma barata tonta, driblando todo mundo que nem um doido, dizendo que é pra dizer que é raçudo. Pelo amor de Deus, tem que ter técnica, gente. Tem que ter qualidade, tem que ter técnica, tem que saber jogar bola, gente. Pelo amor de Deus. Mas é assim mesmo, meus amigos, é assim mesmo. O Timão aí perdeu contra o Ituano e já desceu na tabela e já apresenta preocupação aí por parte pela torcida, mas como eu havia falado, o Corinthians está em processo de reformulação. A maioria dos jogadores que vieram são jogadores de fora. Então tem todo o processo, inclusive com uma língua, com um país, etc e tal. É toda uma adequação, tá? Então tem que ter paciência mesmo, beleza? Então é isso. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Tá bom? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.